Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um Teorias da Conspiração aqui no canal. Mas antes de começar o caso de hoje, que inclusive vocês pediram muito, eu quero pedir o quê? Pra vocês se inscreverem aqui no canal, se você tá aqui, é novo por aqui, não tá inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo. Aproveita e deixa o like já no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. E também aproveita e vai me seguir lá nas redes sociais, que eu vou deixar aí na tela pra vocês, me segue por lá, que eu sempre tô conversando com vocês sobre casos, então vocês sempre me dão ideias por lá também, então vai me seguir. E agora bora começar as teorias de hoje. Avril Ramona Lavigne nasceu no dia 27 de setembro de 1984, na cidade de Belleville, no Ontário, Canadá. Ela é filha de John e Judy Lavigne e ela tem dois irmãos. Um deles é mais velho, chamado Matthew, e uma mais nova, chamada Michelle. A família sempre frequentou a igreja, então aos 2 anos de idade, seus pais já notaram o talento da Avril para cantar, quando ela começou a cantar no carro quando eles voltavam para casa da igreja. E aí, mais tarde, ela também começou a cantar no coral da igreja. Quando a Avril completou 5 anos de idade, a família decidiu se mudar para a cidadezinha de Napanee, também fica em Ontário. É uma cidade bem pequenininha, tem uma população de mais ou menos 5.000 pessoas e foi lá onde a Avril cresceu. Os seus pais sempre apoiaram a Avril para cantar, tanto que o pai dela transformou o porão da casa deles em estúdio. Ele comprou microfone, bateria, teclado, também comprou guitarras. Inclusive, um fato legal sobre a Avril é que ela aprendeu a tocar guitarra sozinha. E a Avril começou a cantar com canções cristãs e também canções country. E também, como os pais dela eram muito ligados à igreja, eles sempre monitoraram cuidadosamente as músicas que a Avril cantava. Então, aos 12 anos de idade, a Avril começou a compor as suas próprias músicas e a primeira canção que ela escreveu se chamava Can't Stop Thinking About You e era sobre um menino que a Avril era apaixonada. Então, ela começou a se apresentar na igreja, em pequenos locais, até que ela participou de um concurso. Isso foi em 1998, ela tinha 13 anos e ela acabou ganhando esse concurso. Era um concurso de uma rádio local, então parte do prêmio era dividir o palco com a cantora Shania Twain para um público de 20.000 pessoas e ela subiu no palco. Ela conta que não tava nem um pouco nervosa, que ela tava super animada e tem até vídeos sobre esse diabo bem pequenininha de cabelo curto, bem loirinha, cantando lá no palco com a Shania. E em 99 ela foi flagrada pelo Cliff Fabric, ele percebeu o talento precoce da Avril, no canto, e ele acabou se tornando o primeiro gerente profissional dela, enquanto ela tava se apresentando, cantando covers country em uma livraria em Kingston, em Ontário. Foi quando ele viu ela pela primeira vez. Então, aos 15 anos de idade, com a permissão dos pais, a Avril deixa a escola e se muda para Nova York com um irmão mais velho, e lá ela trabalhou como produtor musical profissional. Então ela assinou seu primeiro contrato aos 16 anos de idade com a gravadora Arista Records de 2 álbuns no valor de mais de $1 milhão. Depois disso, ela se muda para Los Angeles para terminar as gravações do primeiro disco, e aos 17 anos de idade o seu primeiro álbum, Let Go, é lançado. Então ele estreou em 2002 e foi 6 vezes platina. Ele ficou em primeiro lugar na Austrália, no Canadá e no Reino Unido. E tudo isso graças ao seu primeiro single de sucesso, Complicated. Outras canções também fizeram muito sucesso, como Skater Boy e I'm With You. E o disco vendeu mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo. Então, com esses 3 singles, a Avril se tornou a segunda artista na história a ter 3 músicas no top 10 de um álbum de estreia no top 40 da Billboard Mainstream. Ela também foi eleita a melhor artista nova com Complicated no MTV Video Music Awards em 2002. Ela ganhou 4 Juno Awards em 2003 e ela também teve 8 indicações ao Grammy de melhor artista e canção do ano com Complicated. Na primeira turnê que a Avril fez se chamava Try to Shut Me Up, e um fato também é que eu era muito fã da Avril quando eu era mais nova. Hoje em dia eu ainda gosto muito, mas eu gosto bem mais dos primeiros álbuns dela. Eu era muito fã. Eu aprendi a falar inglês com a Avril porque eu queria aprender a cantar as músicas certinho, as palavras, então me ajudou muito a aprender meu inglês sozinha. E eu amava muito ela, eu tenho até o DVD dela dessa primeira turnê, Try to Shut Me Up. E nessa turnê ela cantava alguns covers de bandas famosas, como Metallica, ela cantava a música Feel. Ela também cantava Basket Case, do Green Day, e Knocking on Heaven's Door, do Guns N' Roses. Então, logo que a Avril lançou seu primeiro disco, o sucesso foi imenso. Ela fez muito sucesso mesmo. Não só pelas músicas, mas também pelo estilo dela, que era bem diferente das outras artistas que estavam fazendo sucesso na época, como a Britney, a Christina Aguilera. A Avril era o oposto delas. Então, adolescentes no mundo inteiro começaram a imitar o estilo da Avril, com calças largas, gravata, regatinha branca, aquele cabelo liso, chapado, e também maquiagem preta nos olhos, que era tudo marca registrada da Avril. Então, junto com a música que fez muito sucesso, o estilo dela também. Em 2004, a Avril lançou seu segundo álbum de estúdio, o álbum Under My Skin,
onde ela parecia um pouco mais madura e a maior parte das canções do disco falavam sobre problemas com relacionamentos. O disco também foi um sucesso, estreou em primeiro lugar na Austrália, no Canadá, no Japão, no Reino Unido e nos Estados Unidos, vendeu 10 milhões de cópias e teve hits como Don't Tell Me, Nobody's Home e My Happy Ending. No mesmo ano, ela embarcou na sua primeira turnê mundial, chamada Bonus Tour. Falando um pouco da vida pessoal da Avril, ela acabou conhecendo o músico Derek Whibley, ele é vocalista da banda Sum 41, quando ela tinha 17 anos, e aos 19 eles começaram a namorar. Em junho de 2005 eles ficaram noivos e eles se casaram no ano seguinte. Em 2007 veio o terceiro álbum da Avril, intitulado The Best Damn Thing, e o hit Girlfriend ficou entre as 10 músicas mais tocadas por muito tempo. E nesse álbum a gente vê uma Avril bem diferente, eu ia dizer um pouco diferente, mas bem diferente. Ela vem com o cabelo platinado, vem com algumas músicas mais pro lado pop, além de alguns clipes que ela até fazia algumas coreografias, o que não agradou todos os fãs dela porque ela tava um pouco diferente. Além da mecha pink no cabelo, o estilo dela tava mudando também. E ali a gente já viu uma Avril bem diferente da que a gente conheceu com Let Go. E eu gosto muito desse álbum, The Best Damn Thing, apesar do meu favorito ser o primeiro e segundo álbum da Avril. Mas ali eu lembro que na época, mesmo eu sendo bem nova, eu já conseguia ver muita diferença na Avril. Ela dizia nas entrevistas que ela tava mais madura, que as coisas mudaram e o estilo dela também tava mudando um pouco, mas que ela ainda era a mesma. Em 2008 ela lançou a sua grife A.B. Damn. No mesmo ano ela começou a produzir o seu quarto álbum de estúdio, intitulado Goodbye Lullaby, e a faixa da abertura foi a Black Star, que ela escreveu para ajudar a promover a sua primeira fragrância, que levava o mesmo nome. Em 2009 a Avril e o Derek se divorciaram. Eles disseram que o casamento não deu mais certo, mas que eles permaneciam grandes amigos. E no início de 2010 ela começou a namorar o Brody Jenner, que participava do reality show The Hills. E o Brody também é filho do Bruce Jenner, né, que hoje é a Caitlyn Jenner, do Khloe Kardashian e tal. Ele também tá conectado à família, tanto que a Avril foi ao casamento da Kim, o primeiro casamento dela. A Avril estava lá presente com o Brody. O quarto álbum, Goodbye Lullaby, foi lançado só em 2011 e vendeu mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos. Depois de 2 anos com o Brody, o casal se separa em janeiro de 2012 e em julho do mesmo ano ela começa a namorar o cantor Chad Kroeger, que é o vocalista da banda Nickelback, com quem ela trabalhou desde março, enquanto produzia o seu quinto álbum de estúdio. E aí, um mês depois dos dois começarem a namorar, o Chad pediu a Avril em noivado e eles se casaram 1 ano depois na França. Em 2013, a Avril lançou seu quinto álbum de estúdio intitulado Avril Lavigne, que também vendeu 500 mil cópias. 2 anos depois, em setembro de 2015, a Avril anunciou o fim do seu casamento com o Chad. E no mesmo ano, a Avril enfrentou alguns problemas de saúde. Ela revelou para a revista People que ela sofria da doença de Lyme. E aí tem várias entrevistas dela no YouTube onde ela fala sobre isso e ela sempre chora porque foi um período bem difícil da vida dela. Ela teve que visitar vários médicos antes que ela conseguisse encontrar um que pudesse tratar da doença dela. Ela ficou de cama por 5 meses. E depois de um longo tratamento, hoje a Avril tá bem, tá curada. E ela fez o lançamento de uma campanha em 2015 em parceria com sua fundação para arrecadar alguns fundos para o tratamento dos portadores da doença de Lyme. Então, na abertura da edição de 2015 do Special Olympus World Games em Los Angeles, a Avril apresentou seu novo single Fly. E essa foi a primeira apresentação que ela fez após ser diagnosticada com a doença. E no começo desse ano, a Avril lançou seu 6º álbum de estúdio, Head Above Water. O álbum ficou no top 10 na Austrália, no Canadá, na Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. E esse álbum eu achei que tem um pouquinho da Avril mais antiga, que ela abriu lá no comecinho da carreira. Head Above Water, eu adorei a música também. E aí vale a pena, né, para os fãs antigos escutarem esse álbum novo dela. Além de cantar, a Avril também fez algumas atuações no cinema em alguns filmes, entre eles The Flock, de 2007, Fast Food Nation, também em 2007. E ela também escreveu a trilha sonora para o filme Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, também em 2010. E a música é muito boa, eu adoro. E basicamente foi isso. Então esse ano ela tá divulgando o álbum novo, Head Above Water. E é basicamente isso por enquanto. Então a gente teve aí uma noção boa da carreira da Avril, da vida dela, e agora a gente entra nas teorias. Na verdade, tem uma teoria, né, que envolve todo esse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês, que é a teoria da morte da Avril. É uma teoria que tá aí na internet há muitos anos mesmo, e nos últimos anos agora, por algum motivo que eu não sei qual, tá voltando muito, as pessoas estão falando muito sobre isso, e acho que é justamente por isso que vocês pediram tanto esse vídeo, porque por algum motivo
tá aí, as pessoas estão falando muito sobre esse assunto, por mais que ele já tenha aparecido aí uns bons anos atrás. Então a maior teoria da conspiração envolvendo a Avril é que ela foi morta e substituída. Então vamos tentar entender um pouco dessa teoria e por que ela surgiu. A Avril estourou nas paradas aí mundiais em 2002 com seu primeiro álbum. Ela tinha 17 anos de idade, então ela era bem novinha. E aí, a partir do seu segundo álbum de estúdio, Under My Skin, ali já os fãs começaram a notar algumas mudanças. E aí já começou a surgir algumas teorias. Então a teoria principal é que em 2002, né, no mesmo ano que a Avril estourou, ela começou a sofrer muita pressão da gravadora, muita pressão dos fãs, de todo mundo, porque a fama dela foi muito repentina. E aí ela começou a enfrentar alguns problemas familiares, um deles, né, pra citar um deles, o avô dela faleceu logo no comecinho da primeira turnê dela, Try to Shut Me Up, tanto que tem um vídeo, acho que no DVD mesmo tem um dos shows que ela fez, que ela tava lá no meio da turnê, e naquele dia o avô dela faleceu, então ela chora no show e dedica uma música pra ele. Tem esse vídeo no YouTube, eu vou tentar achar e deixar aqui na descrição pra vocês. Então por conta disso ela acabou desenvolvendo depressão, e aí além disso toda a fama, toda a pressão das pessoas em cima dela, e tava ficando cada vez mais difícil pra ela. E aí nessa teoria, em setembro de 2003, né, no ano seguinte, a Avril tava num péssimo dia, se sentindo muito mal, e ela queria muito desabafar com a sua família, então ela volta pra casa e ela chega lá e não tem ninguém em casa. E aí ela decidiu se suicidar nesse dia, ela se enforcou e morreu. E aí o empresário dela, né, como ela tava no ápice do sucesso, resolveu acobertar toda a situação e achar uma substituta pra Avril. Então ele foi atrás de uma sósia pra substituir a Avril, e ele tinha que achar uma que fosse muito parecida com ela em tudo, para que os fãs não conseguissem perceber a diferença. E foi aí que ele encontrou a Melissa Vandella, e é por isso que até hoje várias pessoas comentam nas fotos da Avril, que não tem como não achar engraçado. A Avril posta uma foto, as pessoas vão lá e comentam: impostora, todo mundo sabe que você é Melissa, você não é a Avril. E dizem que a Melissa já trabalhava com a Avril, né, pra equipe dela, e que ela trabalhava para despistar os paparazzi. Então em algumas situações que a Avril não queria ser fotografada, ela saía e eles iam atrás dela pra poder fazer o que ela quisesse sem que ninguém percebesse que era outra pessoa. E aí a Avril e a sua sósia Melissa têm algumas diferenças, várias diferenças que os fãs conseguiram apontar, então eu vou contar algumas pra vocês. Uma delas é que a Avril disse que ela tinha 1,58 m de altura, e a Melissa disse que ela tinha 1,55 m, né, um pouquinho mais baixa. Então essa altura de 1,58 foi a registrada já no começo da carreira da Avril, quando perguntavam era essa altura que diziam que ela tinha, e aí mais tarde em outras entrevistas começaram a dizer que era 1,55 m. O nariz da Melissa ele é levemente mais fino na ponta do que o da Avril, em várias fotos a gente consegue realmente ver um pouquinho de diferença. E aí também eu não sei, eu acho que pode ser pelo fato que a Avril era muito nova, ela tinha 17 anos, então se pegar uma foto dela com 17 e comparar com uma dela de agora, com certeza vai ter diferença. Nas fotos a gente consegue ver que o nariz dela depois ficou um pouquinho mais fino, uma pontinha mais fina. Pode ser também que ela tenha feito uma rinoplastia ou algum procedimento estético, que não é exatamente uma cirurgia, que consegue dar uma afinada, uma mudada ali, pode ser que tenha sido isso também. E outra coisa que os fãs apontam muito é a diferença na voz. Isso eu tenho que concordar, não tem como, porque comparando realmente é bem diferente. Eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui na descrição que compara a voz da Avril antes e depois. No primeiro álbum, né, nos primeiros shows e tal, a Avril atingia tons mais graves, ela cantava em tons mais graves, e aí depois ela começou a cantar em tons mais agudos. Então, assim, óbvio também que se você comparar a Avril cantando com 17 anos e agora com seus 30 e poucos, é óbvio que vai ter muita diferença. E aí eu não sei se ela simplesmente mudou o jeito dela de cantar ou se a voz dela afinou, o que aconteceu, mas realmente, se comparar, tem muita diferença aí. Mas ela pode simplesmente ter mudado um pouco também o jeito de cantar, não sei, mas que tem diferença, tem. Os fãs também dizem que a Melissa não consegue atingir as mesmas notas que a Avril atingia. Os fãs também começaram a apontar algumas marcas de nascença, algumas pintas que a Avril tinha no braço e que a Melissa não tem. E essas são as diferenças fisicamente, né? Aí tem algumas coisas que começaram a acontecer ali no segundo álbum, quando, né, supostamente a Avril teria sido substituída pela Melissa, que também chamou muito a atenção dos fãs. Começando pela temática do segundo álbum, que é totalmente diferente do primeiro, esse The Let Go. O Under My Skin ele vem bem mais sombrio, além do próprio título do álbum, né, Under My Skin, que em tradução seria Sob Minha Pele. Então os fãs apontam que ali já era uma dica da Melissa, que não era ela, que ela tava vivendo a vida de outra pessoa. E também várias músicas os fãs dizem que a Melissa tava tentando expressar e retratar toda a tristeza que ela tava sentindo, já que ela teve que abandonar a sua vida pra começar
uma nova vida vivendo como outra pessoa. E aí tem algumas músicas específicas que os fãs falam muito, né, sobre essa história. Por exemplo, a música Nobody's Home. Essa música tem um clipe e os fãs dizem que a música é sobre a morte da Avril, né, porque no clipe ela faz duas pessoas, uma cantando e a outra ela faz como se fosse um personagem que tá fora de casa e que tá nas ruas e que tá triste, quer voltar pra casa e fica ligando pros pais, mas não volta pra casa. E na letra da música ela diz que quer voltar pra casa, mas que não tem ninguém em casa e que ela tá quebrada por dentro e que ela tá muito triste. E os fãs dizem que essa música é sobre a morte da Avril, que ela tava em depressão, que ela chegou em casa, não tinha ninguém e que essa música retrata toda, né, essa coisa ali da morte dela. E também na tela fica aparecendo a letra A mais D e os fãs dizem que significa Avril's dead, que seria Avril está morta. E além dessas coisas que os fãs encontraram no segundo álbum, o que mais sustenta essa teoria pra eles é a mudança repentina da Avril do primeiro e do segundo álbum para do terceiro, especialmente. No segundo já tem uma diferencinha ali, mas no The Best Damn Thing, o terceiro álbum, é bem diferente. Principalmente o estilo da Avril, né, que era sua marca registrada, que as fãs imitavam no mundo todo. E foi com certeza uma das coisas que mais ajudaram na fama dela na época. Ela simplesmente mudou muito o estilo dela. Em entrevistas no começo da carreira, a Avril dizia que ela não seria como as cantoras pop, porque ela era completamente diferente delas. E aí, nesse segundo, mais pro terceiro álbum, ela já aparece com o cabelo platinado, cabelo com mecha rosa, usando roupa rosa também, fazendo coreografia em clipes e várias coisas ali que ela disse que nunca faria. E que realmente não parecia nada com a Avril do primeiro álbum. Então, por exemplo, no clipe de Girlfriend The Best Damn Thing, ela aparece fazendo coreografia, ela tá numa vibe bem diferente, né, da Avril que a gente conhecia antes. Então, os fãs apontam que ali a Melissa tinha incorporado realmente a Avril, decidido que agora ela seria ela mesma e que essa personalidade que aparece depois é a da Melissa e não da Avril. Então, a Melissa falou, agora é isso, eu sou a Avril Lavigne e essa sou eu gosto de coreografia, eu gosto de rosa, eu gosto dessas coisas e você é eu mesma, e por isso que mudou tanto. Então, basicamente, no segundo álbum, a Melissa tava com aquele sentimento de culpa, né, então ela deixa esse sentimento pra trás e assume seu estilo musical e a sua personalidade verdadeira no terceiro álbum, The Best Damn Thing. Até hoje, muitos fãs acreditam nessa teoria, outros falam só porque é realmente engraçado pensar que isso aconteceu, já que elas são muito parecidas e a Avril mesmo já falou sobre isso. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês que ela tava fazendo uma live e aí começam a comentar sobre Melissa, e que ela é uma substituta. E aí ela responde e rebate dizendo que óbvio que não, que é ela mesma, que ela acha engraçado as pessoas falarem disso porque eles não têm nada pra falar sobre ela, então começam a criar essas teorias. E todas essas teorias são formadas em cima de especulações, né? Não tem nada provado. E também tem várias coisas aí que tiram qualquer possibilidade dessas teorias serem reais. Começando pela Melissa Vandella, a suposta sósia da Avril. Na verdade, ela é a criadora do maior site de fã da Avril. E fisicamente ela não se parece com a Avril. Então a verdadeira Melissa Vandella não tem nada a ver com a Avril verdadeira. E as mudanças físicas que os fãs apontam e que usam bastante para sustentar essa teoria são baseados em fotos que a Avril fez, ensaios fotográficos que tem muita edição de imagem, muito Photoshop, muita iluminação artificial, que realmente dá uma diferença no rosto dela. Sobre o nariz, por exemplo, o cirurgião já disse que pode ser que ela tenha feito uma correção rotineira, feita em rinoplastias estéticas, que é o que eu comentei, então são coisas pequenas ali, mas que realmente dão diferença. A diferença da altura pode ser apenas um erro, afinal pode ser que alguém tenha colocado uma informação errada e mais tarde ela falou a altura certa, o que é comum na internet, alguns errinhos. E a questão da voz, que é uma coisa que os fãs apontam muito também. A nossa voz muda constantemente, então, como a Avril começou a carreira adolescente, né, no início da carreira, e agora como uma mulher adulta, a voz dela realmente mudou sim, e que é super normal, que isso acontece com vários cantores, não só com a Avril, que é super normal mudar a voz, principalmente pra quem começou a carreira muito jovem. E a questão do clipe Nobody's Home, na verdade, assim, pode ter várias interpretações diferentes do clipe. A maioria das pessoas dizem que o álbum inteiro é mais sobre a vulnerabilidade que a Avril estava se encontrando, a autodescoberta, e que toda a história que ela fez no clipe pode simplesmente evidenciar a solidão e os medos que a cantora sentia, não necessariamente que significasse alguma coisa real da vida dela. E aí as mudanças de opinião, mudanças no estilo, são coisas que também acontecem. Em várias entrevistas a Avril falou sobre isso. Ela dizia que antes ela não sabia como se portar em entrevistas, que tem muita diferença mesmo nas primeiras entrevistas dela, ela não conseguia
falar direito, ela parecia sempre estar com muita vergonha, então ela era muito retraída. E aí ela disse que ela amadureceu e que agora o gosto dela pra roupas, por exemplo, mudou, que ela consegue falar melhor em frente às câmeras, que era uma coisa que antes ela tinha muita dificuldade, porque ela era muito nova. Fora que tem toda uma equipe por trás dos cantores, então pode ser que toda essa mudança que aconteceu na carreira da Ave tenha sido influência dos mesmos também, porque os cantores mudam, né? Eles vão se moldando conforme o que tá acontecendo no mundo, o que tá na moda. E eles mudam, né? De qualquer forma, isso acontece com todos eles, a maioria deles. E como eu disse, a própria Abby já falou sobre essa teoria. Então eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir. E eu acho que ela simplesmente mudou mesmo. Eu não acredito que a Abby foi substituída, porque é muito parecida uma com a outra. E não sei, é muito bizarro. Não consigo acreditar nessa teoria, mas vocês queriam tanto, então eu trouxe pra vocês. Eu acho que ela simplesmente cresceu e mudou, né? De estilo, ela era muito nova, então ela gostava de uma coisa. E aí foi crescendo e foi mudando. Eu, particularmente, gosto muito mais dos 2 primeiros álbuns da Avril, que eu sei todas as músicas de cor. Na verdade, eu sei todos os álbuns, mas eu gosto muito dos 2 primeiros. Eu acho que a partir do The Best Damn Thing pra frente ali eu já não gosto tanto, não escuto muito. Mas é normal, ela mudou. E eu acho que foi natural de vários fãs verem algumas mudanças, tipo o clipe de Hello Kitty. A música Hello Kitty, gente, o que é essa música? Né? Agora a Jaqueline fã falando. O que é essa música? O que é esse clipe? Nada a ver. Nossa, eu lembro quando eu assisti, eu falei, gente, o que é isso? Não pode ser a Avril fazendo isso, porque é realmente muito diferente da Avril que a gente conheceu. Mas eu acho que faz parte, então eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham. A Avril foi substituída sim, e é uma impostora que é totalmente diferente da Avril original, lá de 2002, que tem personalidade diferente realmente, que condiz com todas essas mudanças. Ou que a Avril simplesmente mudou mesmo, e mudou de estilo, mudou em tudo, e essa é a Avril hoje. O que vocês acham? Eu quero que vocês comentem pra mim aqui. E se tiver algum outro cantor que vocês querem que eu traga vídeo também, que seja nessa mesma vibe da Avril, de teorias da conspiração, comenta aqui pra mim. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. A playlist completa aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Se inscreve aqui embaixo, dá like nesse vídeo se você gostou. E eu vejo vocês no próximo vídeo.